Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa live da madrugada, eu quero estar deixando um abraço especial para alguns irmãos, algumas irmãs em Cristo que eu já tenho até um tempo que não vejo, mas eles fazem parte, da minha vida, da minha caminhada aqui nessa cidade de Manhumirim. Amém? E esse abraço especial nessa noite vai para as irmãs, a irmã, Maria Marques, a irmã Emerique, o pastor Jonas, o irmão também em Cristo, que me apoiou aqui, há uns anos atrás, assim que eu cheguei, eu tive o apoio desse homem de Deus, pastor Anderson, que conheci esses dias também, bênção de Deus, esse varão, esse pastor abençoado, pastor Marcos Gregório, lá de Nova Iguaçu, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, da onde eu sou oriundo. Então eu quero deixar um abraço especial para esses irmãos e para os demais irmãos, e irmãs em Cristo Jesus, que como eu já disse, se eu for falar por nome, com todos esses anos de caminhada, seriam muitos nomes e tomaria todo o espaço da live. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nesta noite nós vamos estar falando sobre uma polêmica, especial. Vamos estar debatendo, meditando aqui, é uma polêmica bem especial. Nós vamos estar falando, aleluia, glória a Deus, da vinha do Senhor, a parábola da vinha do Senhor e a sua aplicação. Vai abrindo sua Bíblia aí, Isaías do capítulo 5, você que gosta de acompanhar a leitura para a honra e glória do Senhor. Enquanto eu oro, nós vamos estar orando, você abre aí a sua Bíblia aí, logo após a oração, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória e a majestade, para todo sempre. Amém. E amém. Vamos à palavra de Deus. Esse abraço especial também se estende ao irmão Marcelo, lá do Rio de Janeiro, ao irmão Fernando, ao irmão J. Carlos, à irmã Célia, pessoas que sempre, me dão um bom dia. É bom acordar, com uma mensagem assim de bom dia, uma mensagem de carinho, de pessoas que se preocupam com a gente. Então isso é muito bom, mas melhor ainda é meditarmos juntos na palavra de Deus. Amém? Isaías 5, vamos estar lendo do verso 1 até o verso 7, que diz assim a palavra de Deus. A parábola da vinha e a sua aplicação, a partir do verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto.
não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos orientar sobre algumas coisas em nossas vidas, né? Que nós devemos observar e, como eu já disse, enquanto há tempo, arrancar, tirar, excluir de nossas vidas. Porque muitas das vezes nós buscamos ajuntar tesouros aqui na terra. Eu sei que essa mensagem vai chegar ao pastor Jonas, a outros pastores, a outras pessoas também que trabalharam, né, uma vida inteira e têm suas posses, suas propriedades, mas nós temos que saber que o nosso Deus dá. Ele até nos dá enquanto nós dormimos, mas Deus também ele nos orienta, né? Que esse acúmulo de bens não dividido sabiamente, ou seja, não abençoando as pessoas que estão ao nosso redor, ele nos levam, esse acúmulo de bens nos levam para o lado da ganância. Eles nos levam para um lado que muitas das vezes nós caímos, né, numa contradição diante do nosso Deus. Prosperar é bom, excelente, é ótimo, é muito bom. Só que nós temos que observar as leis e o mandamento de Deus. Porque lá atrás, no início, quando começou, né, o Evangelho, né, quando o Senhor constituiu, né, o Evangelho e as pessoas começaram a se reunir, as igrejas se chamavam sinagogas. Eu sei que você que lê a Bíblia já passou, né? Depois ali do Pentateuco começam então os livros que vão te orientar dentro disso que eu estou falando. Então, quando foi instituído, né, o Evangelho, o que aconteceu ali, meus amados irmãos? Houve uma divisão dos bens. No livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender então que Deus, ele começou a fazer dessa forma lá no passado. Ele abençoava as pessoas. Deus abençoou Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Abraão tinha servos e servas, mas aqueles servos e servas de Abraão não murmuravam de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi tocado por Deus, teve o seu nome, né, mudado de Abrão para Abraão, pai de nações. Então, se você observar lá no passado, Deus já vinha fazendo assim. Ali vivia todo mundo feliz sobre a orientação do pai Abraão. Mas vivia todo mundo feliz, havia uma divisão justa, uma divisão correta. Então Deus, ele se agrada disso. Se agrada disso. Tanto que lá na frente, né, Jesus, quando veio, né, quando esteve aqui entre nós, houve então essa divisão de bens. Quando a igreja constituída começou a se formar, porque na época de Abraão
não havia templos, não havia nada, ele andava, ele era um andarilho de um lado para o outro, né? Deus o levou para vários lugares. Ali eles construíam altares, diferente de hoje, né? Que tem as igrejas, antigamente as sinagogas. Então, se o irmão está entendendo, glorifica a Deus nesta noite, porque Deus está falando ao profundo dos nossos corações da seguinte forma: aquelas pessoas que acumulam muitas coisas, elas têm a tendência de cair na tentação, né, do egoísmo, da ganância, ambição, né, exacerbada assim, e essa pessoa então ela começa a sair fora daquele roteiro, daquele caminho de Deus. Primeira coisa para identificar, ela vai usar até as pessoas mais pobres para trabalhar, mas para o convívio ela já vai escolher aquelas pessoas mais ricas, né? Aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, então dali já começa a divisão, o que desagrada a Deus. Não é pecado, você vive a sua vida do jeito que você quiser, do jeito que você preferir, do jeito que você achar melhor. Só que aos olhos de Deus, a ganância, a arrogância, a ambição é pecado. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, é pecado. Quando você faz acepção de pessoas, é pecado. A pessoa para trabalhar para você é uma bênção, mas você não convida aquela pessoa para o seu convívio pessoal, para estar na sua casa, para estar tomando um café, lanchando contigo. Talvez no início, quando Deus começa a te abençoar, como começou a abençoar Abraão, o que acontece? Você possa até fazer isso, mas depois você vai, né, se distanciando, se afastando. Aquelas pessoas são vistas apenas como empregado, como dizia antigamente, servos e servas. Hoje em dia nós temos os nossos direitos, né? Mas trazendo agora para um tempo mais próximo, né? O que acontece na época que o nosso Senhor Jesus viu essas coisas acontecendo? Ele foi e fez da seguinte maneira: ele usou o profeta Isaías para falar alguma coisa em relação a isso. E o que o profeta falou através da direção de Deus? Ainda dentro dessa palavra de Isaías 5, falando da vinha do Senhor. Somos nós, né? Na realidade, a vinha do Senhor somos nós, homens de Judá, homens de Jerusalém, mas se você trazendo para os tempos atuais, nós somos a vinha do Senhor. Muito embora, né, enxertados ali, mas nós somos o Israel de Deus. Então, o que diz a palavra de Deus em relação a essas pessoas? Em relação à soberba que alguns alcançam, né? A vitória na vida, né, através de trabalho, de suor também dos outros, e não consegue ter um coração assim para dividir, para reconhecer, e fazendo com que as pessoas se afastem dela. Olha, essa pessoa é impossível de lidar com ela é muito soberba, ela é muito gananciosa, ela não dá um salário justo. Então a palavra de Deus diz assim, Isaías 5, né, o verso 8. Ai, presta bem atenção na palavra de Deus. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Amém? Então não adianta você correr atrás do vento, juntar herdade a herdade. Isso só vai te gerar ganância e ambição
se você não conseguir dividir aquilo, tem pessoas que até entre a própria família, eu já vi pessoas desejando a morte da outra para tomar posse daquilo tudo que a pessoa construiu ao longo da vida, porque aquela pessoa que construiu, ela se tornou uma pessoa soberba, egoísta e conseguiu afastar as pessoas do seu convívio. Às vezes as pessoas até dizem um oi, um bom dia, uma boa tarde, mas não querem estar junto a essas pessoas. Então, às vezes, a própria família deseja a morte dessa pessoa para tomar posse de tudo aquilo, aleluia, glória a Deus, que foi ajuntado por essa pessoa, porque ela não soube viver dentro dos padrões de Deus. Como eu estava dizendo, a palavra de Deus, ela vai nos falando, aleluia, glória a Deus, sobre muitas coisas. E aqui no livro de Isaías, no capítulo 5, vem falando de alguns ai. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está falando em relação a todas as coisas, porque isso é concernente à nossa salvação. Aleluia. Verso 18 diz assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carro, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então, quer dizer, Deus vem alertando, os homens, as mulheres de Deus, que essa palavra é para nós que somos cristãos, para fugir da soberba, para fugir das farras, para fugir da prostituição, principalmente para fugir da avareza, da arrogância e da ganância. Ai daqueles. Então, se Deus está se referindo dessa forma, nós temos que estar ligados na palavra de Deus, porque o acúmulo de bem, ele é bênção de Deus. Às vezes vem do avô para o pai, do pai para o filho, mas a ganância, a ambição, a arrogância, a soberba que isso pode gerar, isso não provém de Deus. Então, o que eu vejo hoje em dia, tem muitas pessoas que eu já ajudei através de oração, pela misericórdia de Deus, são pessoas que desfazem, das outras, desfazem dos pobres, maneiam a cabeça, aquele ali é um coitado, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo, por trás, não pela frente. Ela se acha superior, a pessoa conseguiu um pouquinho de coisa e ela se acha superior, não segue o exemplo de Abraão, que abençoou os seus, Tanto que ele falou que quem ficará com as minhas herdades é o mordomo Eliezer. Só que Deus, tinha uma palavra, de bênção para Abraão. Mas ainda falando, para você entender melhor lá na frente, na divisão, quando o evangelho, foi firmado, e ali no livro de Atos tem uma passagem interessante que fala que as pessoas vendiam. Eu não vou lá por causa do horário, mas você que é crente, eu geralmente prego para crente, já deve ter lido a Bíblia, no decorrer da caminhada aí 2, 3, 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse, você sabe do que eu estou falando. Essa passagem fala sobre Ananias e Safira, a sua esposa. Então, nessa época, as pessoas vendiam as herdades e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam uma divisão, porque Deus, ele vê todo mundo como igual. Ele não vê membros, servos, pastores, assim numa escala, não. Ele vê todo mundo como igual, entende? Então, quando houve essa divisão dos bens,
era para que todo mundo gozasse, desfrutasse dos bens materiais nesta terra. Por que isso não acontece hoje em dia? Por causa da ganância, da arrogância, da ambição, da soberba, muitas vezes da ira, né? A pessoa, ela, fica irada com a outra assim, quando vê ela prosperando, porque como eu já disse, prosperar não é pecado. O pecado é vir, deixar entrar na sua vida e se alojar no seu coração tais sentimentos, né? Soberba, ganância, arrogância, entende? Todas essas coisas. E o homem se torna ali, então, né, uma pessoa que não agrada aos olhos de Deus, melhor dizendo, não agrada aos olhos de Deus. Porque geralmente essas contendas, elas trazem divisão no meio da família. E quando a contenda traz divisão em meio à família, voltando lá para Ananias e Safira, quando essas coisas acontecem, Deus, ele, executa o seu juízo. Por quê? Voltando lá em Ananias e Safira, no livro de Atos, estava tudo dando certinho. E eles resolveram, entre si, falar, olha só, já que está todo mundo fazendo, vamos fazer também, a gente vende e engana ali os apóstolos ali, dá uma parte, guarda uma parte para a gente ficar bem na fita, lá perante os apóstolos. Só que, essa contenda não agradou nada a Deus. Essa dissimulação, melhor dizendo, não agradou nada a Deus. Por quê? Porque ele inspirou ali os pés dos apóstolos, ele já tinha combinado com sua mulher, quando chegou também a sua mulher, inspirou ali, e foi levada também para fora do arraial para ser sepultada. Então, resumindo, gente, vale a pena correr atrás do vento? Vale a pena viver uma vida cheio de ganância, cheio de ambição? Porque eu tenho visto muita gente rica, mas com enfermidades gravíssimas. Quando não falo de enfermidades físicas, eu falo de enfermidades na alma. Quantas pessoas que morreram e os seus filhos agora estão usufruindo daquilo que essas pessoas acumularam a vida toda. Só que pela ganância, pela ambição, elas não conseguiam passar para os seus filhos a parte boa de ter bens materiais nessa terra, de compartilhar, de viver uma vida em paz. Quando a gente, aleluia, glória a Deus, liga a televisão, nós temos uma boa ideia disso que eu estou falando. Que boa ideia é essa que a gente vê ali para você testificar? Você vê, veio fulano com uma Ferrari e atropelou um pobrezinho ali. Fulano de tal com o carrão do ano, bêbado pela madrugada. Tudo filho de pessoas ricas. Eu estou rindo assim, mas é muito sério. Que não foram bem doutrinadas, ao contrário, elas se tornaram gananciosas. Muitas das vezes se levantam, como a Bíblia relata aqui, contra os seus pais e os matam para ficar com aquela herdade. Mas o erro, na verdade, são dos pais lá atrás, que quando começaram a ser abençoados por Deus, como Abraão foi, não conseguiram passar para sua casa, sua família,
essa ideia de dividir, de abençoar. Eu não estou dizendo que você vai pegar do fruto do seu trabalho, da sua fazenda, o seu cafezal, o seu milharal, não estou falando isso, dividir com todo mundo e se tornar um pobre. É a lei de Deus lá no início do Evangelho, mas hoje em dia não é mais assim. Mas isso não impede você de ter um coração abençoador, de abençoar uma vida ou outra e passar para os seus filhos: olha, Deus me abençoou com todas essas posses, com todos esses bens, mas eu abençoo fulano de tal com uma cesta básica mensalmente, eu abençoo as pessoas que se encontram desempregados e necessitam de pagar uma conta de luz. Não que você seja obrigado a fazer isso, nem você vai fazer isso com todo mundo para esvair as suas posses, as suas riquezas que Deus te deu. Mas você deveria, aleluia, glória a Deus, pensar desta forma. Porque o que você está passando para os seus filhos, o que você está passando para os seus descendentes, possa ser que no futuro eles venham ser assim, né? Pessoas soberbas, pessoas que querem passar por cima de tudo. A gente vê aí, né? Quando acontece um acidente com um pobrezinho, ele vai preso, os guarda pega, torce o braço, pega o pescoço, pisa no pescoço. Às vezes a pessoa até morre ali, né? Travado ali. Mas quando a pessoa é rica, ela é soberba, ela acha que o dinheiro compra tudo e vai comprando mesmo. Polícia, juízes. Então aquela pessoa se acha superior com essa ganância que traz a arrogância, que traz a soberba e que traz a solidão, porque as pessoas vão se afastando da convivência com essas pessoas. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Eu espero estar sendo claro. Então, o que acontece com essas famílias? Que a pessoa não consegue passar como o pai Abraão passou para Isaac. Olha, meu filho, seja trabalhador, mas seja abençoador. Tenha servos, tenha serva, mas abençoa. Então, Isaac seguiu o caminho do pai e também prosperou. Diz a palavra de Deus que Deus orientou que ele ficasse na terra ali, que ele não fosse para o Egito. E o que acontece ali? Que ele não fosse para o Egito, que ele plantasse, que ele investisse naquela terra. E ele colheu, 100 vezes mais. Então, quer dizer, se nós seguirmos o caminho de Deus, se nós fizermos a vontade de Deus, certamente seremos muitíssimo abençoados. Mas se nós não conseguirmos viver dentro desse padrão, a bênção se torna maldição. Amém? Porque a pessoa muitas das vezes vai ter muitas posses, muito dinheiro, entende? Muitas propriedades, mas ela vai ser uma pessoa doente, enferma. Não vai, por falta de paz, ela não vai conseguir usufruir daquele dinheiro. Ela vai trabalhar de sol a sol, não que trabalhar seja pecado, mas eu já falei aqui numa live sobre um dia de descanso, que eu aprendi com meus irmãos amados adventistas. Eu não sou adventista, não sou batista, na verdade eu sou assembleiano pentecostal. Então, de repente você fala, ele vem dessa linha de batista. Eu estive 10 anos ali na igreja batista, 2 ministérios lá dentro, que eu fazia parte, os guerreiros de oração, liderança do ministério de obreiros, mas eu não digo que sou batista, que sou assembleiano, que sou adventista. Não, eu sou um servo de Deus, cujo qual Deus levantou para observar, aleluia, as igrejas, para estar, aleluia, glória a Deus, em meio às congregações e buscar ajudar da melhor forma possível, como um evangelista missionário. Quantos lugares que eu já cheguei que não havia igrejas nenhuma,
E ali nós começamos algo, né, do nada, como lá no Pastor Cláudio, era uma coisinha assim bem pequenininha. Hoje em dia aquela igreja gigante, o Cantinho de Jesus, a Igreja Batista de Trindade, a primeira Igreja Batista de Trindade, já postei um vídeo que nesses 10 anos que eu estive lá, né, aquela grande igreja, nós ajudamos a construir. Então a pessoa não é dono de nada. Não é dono de nada nessa terra, nem de igreja, nem de propriedades, nem de nada. Voltando então para os filhos. Abraão criou bem Isaac. E ele conseguiu prosperar e ter uma vida de paz. Tanto que de Isaac veio Esaú e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos de Israel. Então, quer dizer, uma sequência prosperando. E o que nós temos visto hoje em dia? Pessoas que têm posses, como eu já disse, eu vou reiterar isso de novo. Pessoas que têm posses e as filhas estão na prostituição, os filhos na prostituição, nas drogas, porque passaram aquela avareza, aquela coisa, aquela arrogância para as pessoas e elas se tornaram soberbas. Então, aqui há outros 2 ais ainda que eu gostaria de estar falando em relação a essas pessoas que não conseguem, né, dividir, que não têm um coração abençoador. Elas até falam de boca para fora, mas na verdade não abençoam ninguém. Quantas das vezes eu, que tenho projetos de obras sociais, mando para mais de 400 pessoas, igual mandei esses dias um pedido de uma irmã precisando de um remédio que é de uso constante, e ela teve uma infelicidade na vida e perdeu tudo, perdeu casa, perdeu móveis. Então essa mulher está sofrendo e eu mandei para 400 pessoas. Só 2 atenderam. Só a misericórdia de Deus. Eu não quero nada de ninguém, graças a Deus. Eu entendi na palavra de Deus quando diz que o homem viverá do suor do próprio rosto. Mas em relação ao projeto, eu preciso, né, da ajuda das pessoas, porque muitas pessoas me ligam: evangelista, eu estou desempregado, eu gostaria muito de pegar o carro, botar uma cesta básica dentro, levar para essa pessoa. E até, né, se conseguisse, né, mais 1 ou 2 cestas básicas, ou 1, 2 meses, né, 3 meses, aquela pessoa ali, para ter aquele respiro, para não faltar o que comer. E tem pessoas que têm tantas posses, já falam: isso daí, pilantra, quer ganhar dinheiro. É por isso que eu não trabalho nem com dinheiro para evitar essas coisas. Eu trabalho assim, pedindo de acordo com a necessidade das pessoas, né? É por isso que eu agradeço muito ao meu irmão, meu amigo, pastor Osiel. Ele tem sempre me atendido, né, nas demandas que aparecem aqui no projeto. Aí o que acontece? Essas pessoas, com exceção do pastor Osiel, do J. Carlos, da irmã Maria, né, lá de Itabira, essas pessoas me atendem. Glória a Deus por isso. Mas veja só, 400 pessoas e 2 atenderam o chamado. Por que isso, meus amados irmãos? Por que isso? Porque o acúmulo de bem vai trazendo isso, ganância e ambição. Então, para concluir, para que você que está com a família assim toda desregulada, você pense e medite nessa palavra: é verdade, eu acumulei todos esses bens e os meus filhos estão gastando a ermo. Às vezes você em vida ainda, não falecido, em vida, você vai ser colocado num asilo, você vai ser maltratado. Por quê? Por que os filhos não têm aquele amor? Porque você mesmo plantou isso no coração deles. Você, com a sua ganância, arrogância, ambição, não doutrinou bem os seus filhos, seus familiares que te cercam, que te rodeiam, não abençoou as pessoas que te servem. Lá na frente você vai se ver sozinho no asilo,
sofrendo ali, quando os seus filhos deveriam te apoiar, né? Te abraçar, cuidar de você como você cuidou deles quando eram pequenininhos. Mas por que isso? Porque deixou entrar ganância, ambição, soberba na sua vida. E muitas das vezes você em vida vai ver isso, ó, esse ai acontecendo no meio da sua família. As pessoas que se levantam, né? Pela madrugada, diz assim a palavra de Deus, no versículo 11, já estou terminando nessa live. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinho há nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Você pode ver isso acontecer em meio aos seus se você não souber doutriná-los, se você for dado para ganância, para ambição, se você for uma pessoa, né, muito arrogante. Deus permite que Satanás venha e faça isso. Não viu os filhos de Jó? Os filhos de Jó, diz a palavra que Jó era temente a Deus, mas os seus filhos não estavam nem aí para isso. Então, o que aconteceu? Quando Deus permitiu que Satanás viesse afrontar Jó, Deus podia ter dado livramento àquelas 10 pessoas, só que eles viviam se banqueteando, viviam na bebedice. Olha que Jó era homem de Deus, orava pelos seus filhos, só não os repreendia, né? Porque senão, né? Se ele repreendesse, quem sabe algum deles não estariam lá dentro daquela casa no dia que houve a catástrofe. Mas se Jó que orava e era um homem temente a Deus, aconteceu isso pela arrogância dos seus, imagine os filhos das pessoas que são arrogantes, são soberbas, são gananciosas. É o que nós temos visto hoje em dia. Jovens nas baladas, nas bebedeiras, jovens aí na perdição. Quando você vai evangelizar, e são filhos de pastores, filhos de pastoras, filhos de crente. Estão em meio a essa dissolução, né? Aí também no capítulo 18, no versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim, né? Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carro. Aleluia, glória a Deus. Ai dos que são poderosos, lá no versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinhos, homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente, ao justo negam justiça, pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Verso 25. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Então, antes de orar, nesta madrugada, nós vamos refletir o que você tem passado para os seus filhos. Você tem passado coisas boas ou você tem dado um exemplo ruim que amanhã ou depois eles vão ser rejeitados pelo Senhor? E a palavra diz que os cadáveres serão lançados assim, porque o Senhor, ele desprezou a sua própria vinha, porque ele esperava justiça, juízo, e veio, né, a opressão, a injustiça. Essa palavra não é para ímpio, como eu disse, eu prego para crente.
essa opressão, essa injustiça, essa ganância, essa soberba que eu estou falando aqui, não é daquele fulano ou ciclana, não, que são ímpios, não. Essa palavra é para a vinha do Senhor, as delícias do Senhor que somos nós. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça, vamos estar orando a Deus, clamando pela sua misericórdia, para que a gente possa alcançar benevolência do Senhor. A palavra de Deus diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Então, cuide bem das suas heranças, amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus querido, nesta noite, ó Pai, eu venho, ó Deus, reverenciar-me a Ti, prostrar-me perante Ti, ó Deus, e orar, ó Pai, e clamar e a pedir, ó Deus, pelas famílias, ó Pai. Muitas das vezes, Pai, nós estamos sim na igreja fazendo a Tua vontade, demonstrando, Senhor, trabalho, humildade, Senhor, afinco. Possa ser que venha a acontecer conosco, como aconteceu com Jó, a tristeza de sepultarmos algum filho, alguma filha, Pai. Mas, Senhor amado, Deus querido, nós estamos perseverando, fazendo a nossa parte. Mas quantos, ó Deus, prosperaram em meia caminhada? A chamada prosperidade, ó Deus, não foi bênção para essas vidas, porque elas não conseguiram passar para os seus filhos, Senhor, para a sua descendência, Pai, humildade, nem carinho, nem respeito. Ao contrário, Senhor, passaram ganância, ambição, soberba, que gerou toda essa geração que nós vemos hoje em dia, Pai, de pessoas intolerantes, de pessoas, Deus amado, Pai querido, que querem briga, contenda, que são soberbíssimas, Senhor, que não têm, ó Pai amado, Deus querido, um coração abençoador, que não estendem as mãos para ninguém, ó Pai, ao contrário, Pai, eles se fecham, Pai, em seus palácios, em seus castelos, em suas fazendas, em suas moradias, ó Pai, cercadas, ó Pai, por cães, por seguranças, e não querem saber de nada que está acontecendo lá fora, não estendem as mãos para os pobres. Mas, Senhor amado, Deus querido, eu creio que nesta manhã, Pai, nesta madrugada, o Senhor está mudando o quadro de algumas vidas, Senhor, que vão, Deus amado, Pai querido, ouvir essa live e vão refletir. Será que valeu a pena todo o trabalho, todo o esforço, ó Deus, tudo aquilo que se fez para acumular, Senhor, riquezas nesta terra, Pai? Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, toda soberba, toda ganância, toda ambição, toda arrogância, Deus, tudo aquilo, ó Pai, que são oriundo de pessoas ímpias, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que são oriundo do Pai das trevas, Pai, que é Satanás. Ó Deus, e venha nos dar um coração abençoador, ó Pai, que nós possamos dividir, que nós possamos estender as nossas mãos, que nós possamos abençoar, ó Pai, o nosso próximo, Senhor. Que nós, Deus amado, Pai querido, venhamos fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Deus, eu não peço, Deus amado, Pai querido, que as pessoas venham se despojar de tudo que têm, mas a Tua palavra, Deus amado, Pai querido, diz que havia um jovem que chegou para Jesus e falou: eu faço tudo, Senhor, todos os preceitos, todas as leis, eu já observo tudo, o que mais tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? E o Senhor falou para aquele jovem: vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres. E ele baixou a cabeça e saiu da presença do Senhor, porque ele tinha muitas posses, ou seja, ele desprezou o reino dos céus por causa das riquezas, por causa das coisas materiais desta terra. Mas eu clamo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas que acumulam, Pai, riquezas e que se tornaram soberbas, que se afastaram e que se separaram e que olham as pessoas, Senhor, abaixo delas, ó Pai, com nojo, com desprezo. Que o Senhor venha ter misericórdia dessas vidas, ó Deus, para que elas venham, Deus amado, Pai querido, voltar a fazer parte de um contexto, ó Pai, espiritual, cujo qual, ó Deus,
são pessoas que caminham, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, não de aparência, Deus, mas em espírito e em verdade. Assim eu oro, Pai, nesta manhã, agradecido em nome de Jesus, ó Deus, e lhe pedindo, ó Pai, que aquilo que os pais, Senhor, fizeram não venha refletir sobre os filhos, ó Deus. Que venhamos a ser, Deus amado, Pai querido, filhos obedientes, ó Pai, fazendo diferente do que os nossos pais fizeram, Senhor, para que o seu nome, Senhor, venha, Deus amado, Pai querido, ser soberano em nossa vida, Pai. Que nós venhamos ter uma vida regrada, Senhor, uma vida, Pai, de temor e tremor a Ti. Assim eu oro, Pai, já agradecido e crendo, ó Deus, que o Senhor está agindo em meu e também em nosso favor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Tenham todos uma boa noite, fiquem com essa palavra, que Deus abençoe. Se essa palavra foi ofensiva a alguém, desde já eu peço perdão, mas é a palavra de Deus que vem nos orientando para que nós venhamos ter uma vida de paz, porque em minhas visitas aos asilos, tenho visto muitas pessoas que já tiveram muita posse, tem ainda, né, porque estão vivas, só que não usufruem mais, estão ali doentes e uma tristeza maior ainda, ninguém da família vai visitar. Então eles dependem de uma visita de um missionário, de uma missionária, para ter ali um momento de alegria, de paz, receber uma oração, porque a família abandonou, porque eles não souberam doutrinar a sua família acerca das posses e bens materiais. Amém? Fique com essa palavra, que Deus os abençoe. Graça e paz.